Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Hoje trago para vocês um resumo, né, com brevíssimas análises de uma obra-prima seminal, seminal e fundamental para toda a humanidade. Tá? Todo mundo deveria ler esta obra-prima, repito, que é Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Né? Tenho certeza que, ainda que você não tenha lido a obra, certamente você já ouviu falar, porque é uma obra famosíssima por muitos motivos, dentre os quais, por exemplo, é a obra que inaugura, não é, o estilo que nós temos hoje por tão comum, que é o romance. Não é? Cervantes ele consolida esta forma narrativa que é o romance. Claro, tivemos Petrarca antes, tal, mas quem consubstancia tudo isso e dá a forma que conhecemos hoje é Cervantes com Dom Quixote. Uma leitura maravilhosa, uma leitura que vai te enriquecer profundamente, né, por muitos motivos. Quer dizer, é uma obra recheada de elementos atinentes à natureza humana, né, que nos traz profundas reflexões. Né? Vai desde a comédia até o drama e de forma assim absurdamente incisiva, né? Uma coisa maravilhosa. Disso vai da comédia, do drama, e passa por todos os tipos de reflexões, gente, sabe? As angústias humanas, né? Os sonhos, os ideais, né? Os sentimentos que compõem a alma humana. É uma obra sensacional. Já fica aqui, portanto, antes mesmo do resumo, a minha dica. Se você não leu, enfrente essa leitura. Enfrente, porque é uma leitura maravilhosa. Não se assuste com o tamanho, é um calhamação mesmo, né, de quase 1000 páginas, mas não se assuste com isso, porque você vai ler sem nem perceber isso. Né? Tão maravilhosa é a narrativa do Cervantes. Tá? Eu estou aqui com essa edição da Garnier, uma edição de luxo, uma edição maravilhosa, com a tradução, com a excelente tradução do Eugênio Amado. Tá? Eu também tenho uma outra edição do Quixote aqui, que é pela editora Abril, essa mais antiga, de 1978, cuja tradução aqui é do Visconde Castilho Azevedo, que é uma tradução um pouco mais castiça, né? Agora, as duas são maravilhosas. Há outras traduções excelentes do Quixote, a do Sérgio Molina, por exemplo, é uma das mais famosas, né? Tem uma que eu não conheço, gostaria muito de conhecer, que é a do professor Carlos Noguet. Ele traduziu o Quixote também, só que acho que nem se encontra mais, né? Não houve mais publicações. Inclusive ele próprio disse isso, né? Que ele até encontrou não sei se foi na estante virtual ou no Mercado Livre e tal, com preço elevadíssimo, tal, até porque não se publica mais. Agora veja, mas se você for adquirir, pode comprar essa obra da Garnier aqui, que é maravilhosa, tá? Uma edição espetacular. A leitura Abril, já é muito antiga, não vai ter mais mesmo. Agora, essa aqui é maravilhosa. Gente, veja bem, Cervantes, quando escreve Dom Quixote, ele não estava lá em muito boas condições, não, tá? Ele estava preso, grande parte da obra foi escrita na cadeia. Cervantes ele lutou lá na batalha, na lendária Batalha de Lepanto, né? Ele inclusive teve um problema sério na mão, ali ficou maneta, né? E ele escreve, portanto, grande parte da obra ali naquele cárcere de guerra, né? Ele foi capturado, né? Foi para Argélia, só depois foi libertado lá, tudo mais. Então, é uma obra que foi escrita nessas condições e ainda assim, uma obra desta magnitude. Né? Percebam vocês o talento e a inspiração de Cervantes aqui. Bom, gente, a obra ela tem um pano de fundo muito claro, tá? Que é uma sátira, uma crítica àqueles romances, aquelas novelas de cavalaria que à época do Cervantes, a obra foi publicada em 1605, vejam. Aquela época, essas novelas de cavalaria, elas eram muito populares, né? Todo mundo conhecia, era a febre do momento, sabe? Essas novelas de cavalaria, elas falavam daqueles heróis, daqueles cavaleiros andantes que eram uma espécie de super-heróis mesmo, né? Que saíam pelo mundo afora, ali enfrentando aventuras, sempre em nome da justiça, para proteger os oprimidos, as viúvas, as donzelas, aquela coisa tal, toda. E eles se metiam em aventuras assim, estratosféricas, inclusive o exagero dessas obras era um dos seus marcos característicos, né?
Quer dizer, um cavaleiro ali vencia 2, 3 mil oponentes sozinho, uma coisa desse tipo. Né? E o Cervantes, então, ele faz uma sátira, ele faz uma pilhéria mesmo, uma gozação com essas novelas de cavalaria. Agora, não se enganem, não é só isso, tá? Não se trata apenas de uma sátira às novelas de cavalaria. Eu disse para vocês no começo do vídeo que esta obra é repleta de profundíssimas reflexões. É uma obra que tem de tudo aqui dentro. Por isso é tão indispensável a sua leitura. Né? As reflexões são múltiplas aqui, quer dizer, é um negócio caleidoscópico, você tem de tudo. Nós podemos chamar até de um tratado sobre a natureza humana, né, em suas diversas facetas, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Bom, quando você começar a ler a obra, percebam, não se assustem com o primeiro parágrafo, por exemplo, tá? Porque, gente, o primeiro parágrafo desta obra, aqui, o Cervantes já, né, pela sua intenção de satirizar essas novelas de cavalaria, ele faz o primeiro parágrafo nos moldes daquelas novelas, que é uma coisa muito intrincada, confusa, revezada, cheia de coisa. Mas você fala, mas que escrita complicada, mas é só o primeiro parágrafo, porque faz parte exatamente desta alusão crítica e satírica, tá bom? Vamos ao resumo, gente. Aqui, o Cervantes vai nos contar a história do Dom Quixote, né, que é um fidalgo decadente, né, já está ali, né, tem os seus 50 anos, mas decadente até na questão patrimonial, aquela coisa toda, e este fidalgo, ele era viciado na leitura dessas novelas de cavalaria, né? Então, ele acabou ficando louco. De tanto ler, ele ficou maluco, né? O Cervantes fala aqui no comecinho que de tanto ler essas novelas de cavalaria, secou-lhe os miolos, né? Então ele ficou perturbadão, ficou louco e passou a acreditar que ele mesmo era um cavaleiro andante. Né? Ele então, na sua loucura, disse, agora eu sou um cavaleiro andante e vou sair pelo mundo afora, enfrentando desafios, vivendo aventuras para fazer a justiça, para defender os oprimidos, para defender ali as pessoas vulneráveis. Né? Então ele realmente passou a se sentir uma personagem daquelas novelas de cavalaria que eram os cavaleiros, que eram os protagonistas dessas novelas. Inclusive, o Cervantes cita muitas delas, entre as quais, por exemplo, a Madzigaula, que era uma das principais, uma das mais famosas. Acho que ele fala também da Demanda do Santo Grau, que era uma outra novela de cavalaria muito famosa, tal. Bom, o nosso fidalgo, portanto, passa a se sentir um cavaleiro. Todo mundo se espanta com aquilo, sabe? Ele mora lá com uma sobrinha, mas meu tio tá louco. Aí tem um cura é um padre, né? Um padre com um barbeiro que era um amigo dele, que eram amigos dele. Ficam todos, mas como assim? Esse homem tá louco? E ele sai. Ele se veste ali, faz uma armadura esquisitíssima e tal. Ele pega o seu velho Rocinante, que é o seu cavalo, e sai para as suas aventuras. Né? Nesse primeiro dia de aventura, ele já vê uma venda, né? Uma venda. E ele fala que é um castelo. Né? Opa, estou chegando num castelo. Então ele chega nessa venda, começa a tratar o vendeiro, o dono da venda, como um castelão, como um alcaide, o governador do castelo. Todo mundo se assusta, fala, mas aí depois já percebe que o homem tá louco, né? Ah, tudo bem. Então ele passa uma noite nessa venda, e aí, gente, começam as situações, né, que ele vai sendo submetido ali. É uma coisa divertidíssima, divertidíssima. No fim das contas, ele fala para esse vendeiro que o vendeiro, como ali um castelão, como um alcaide, o chefe daquele castelo, que é uma venda, repisa-se, né? Ele diz para ele que ele quer que ele, como, portanto, um castelão, como uma autoridade, que o ordene oficialmente um cavaleiro andante. E o pessoal tudo acaba entrando naquela brincadeira dele. Né? E esse vendeiro vai lá e faz um ritual todo para nomear ali o Quixote como um cavaleiro andante. Bom, ele já tem um problema ali, já se estrepa e acaba voltando para casa. Né? Todo mundo, olha, você está ficando louco, mas você vai sair fazendo esse tipo de coisa. Ele, não, eu sou um cavaleiro andante, né? Eu sou
um cavaleiro que deve, portanto, enfrentar as aventuras para sempre defender os oprimidos, tal, tal. E ele então chega à conclusão também que ele precisa de um escudeiro, né? Porque todos os cavaleiros daquelas novelas de cavalaria tinham ali um escudeiro, que é uma espécie de um ajudante, de um faz-tudo, né? Um fiel escudeiro, que é uma expressão que até hoje é muito famosa, né? Bom, ele descobre o Sancho Panza, que eu vou dizer para vocês, é uma das figuras mais hilárias, mais engraçadas de toda a literatura universal. Eu acho que eu nunca vi nenhuma personagem tão engraçada quanto o Sancho. Gente, é sério, vocês vão dar altas risadas, literalmente, você vai começar a rir lendo. O Cervantes, ele descreve o Sancho e todas as presepadas que vão acontecendo com os dois ali, de uma forma tão cômica, mas tão cômica, que eu digo, não se assustem com o tamanho da obra, gente, você não vai nem ver passar. Bom, ele descobre o Sancho ali, que mora perto da sua casa. O Sancho é casado, tem família, tudo mais. Ele diz, não, vamos Sancho, vamos comigo porque eu vou te dar ilhas, eu vou te dar recompensas por ser o meu escudeiro. Percebam que o Sancho, ele a princípio não é louco, né? Ele não tá maluco assim como o Don Quixote. Mas aí, quer dizer, o Don Quixote começa ali a oferecer muitas benesses para ele, né? E o Sancho começa a se envaidecer. Ele fala, nossa, eu queria ter uma ilha mesmo. Esse homem tá louco, mas vai que ele não esteja louco, né? Essa aqui já é uma outra reflexão importante da obra, né? Quer dizer, o Sancho, que é um homem bom, claro, um homem de valores, de virtude, mas acaba sendo, obviamente, tentado por tudo aquilo que o Don Quixote promete. E vejam, o Don Quixote promete com sinceridade, né? Ele quer realmente recompensar o seu fiel escudeiro. Bom, o Sancho aceita esse desafio, aceita essa maluquice toda. Aí saem os dois ali pela região da La Mancha, né? Especificamente, Don Quixote de La Mancha. La Mancha é uma região da Espanha, né? E saem os dois por ali atrás de aventuras. Quer dizer, a intenção do cavaleiro com o seu escudeiro é realmente proteger as pessoas, fazer a justiça, estabelecer a ordem. Inclusive tem várias expressões, né, que eles se adjetivam ali, né? Quer dizer, o desfazedor de agravos, quer dizer, aquele que desfaz os malfeitos, o cavaleiro andante e seu fiel escudeiro. Tudo isso na loucura do Don Quixote. E saem os dois. Então, gente, aí começa uma série de presepadas mesmo, que os dois sempre se estrepam, né? Nunca dá nada certo. Ora eles apanham, ora dá tudo errado, e são constantemente objeto de chacota dos outros, e os outros pregam peças neles, não é verdade? Quer falar, vamos rir um pouco desses dois malucos aí, né? Daí eles são envolvidos em subtramas maravilhosíssimas aqui durante a obra. Por exemplo, tem uma muito famosa, que é a dos Moinhos de Vento, que eu acho que é a primeira aventura do Don Quixote com o Sancho junto, né? No comecinho aqui do livro. Eles estão ali caminhando atrás de aventuras, o Don Quixote vê lá uma série de moinhos de vento, aquelas hélices, aquele negócio rodando e tal. Ele vira pro Sancho e fala o seguinte, olha só, temos gigantes, olha os gigantes, nós vamos ter que vencer esses gigantes agora. Aí o Sancho, mas você tá ficando maluco, são moinhos de vento. Aí ele vai e refuta o Sancho, de certa forma até escarnece do Sancho, e ele vai lutar lá com esses moinhos de vento. Ele pega ali a sua lança, só que é claro que vai dar tudo errado, né? Então aí a lança vira uma maçaroca lá com as hélices, aí ele cai, rola, o Sancho também, e aquela loucura, o Sancho sempre se estrepando muito, né? O Sancho, ele sempre fala, mas eu só me ferro quando tô com você, pô. Costela quebrada, não sei o quê. E aí vai indo. Essa dos Moinhos de Vento é uma das mais famosas, mas nós temos várias aventuras que eles vão vivendo ao longo do livro. Tem um outro momento lá que eles que o Quixote vê umas cabras chegando e fala que é um exército. Aí eles vão ter que lutar contra aquele exército. Aí o Sancho vai junto, aí o Sancho machuca, o Sancho apanha de um, apanha de outro. O Quixote vai lá e arruma confusão, por exemplo, com alguém, fala, o que você está fazendo aí? Sempre nesse delírio louco. E sempre sobra pro Sancho também, os dois apanham, os dois se estrepam.
E assim vai indo, gente. A narrativa é muito envolvente nessas aventuras todas, né? É um livro sensacional, um livro maravilhoso. Até anotei aqui, tem dos bandidos, por exemplo. Eles estão lá caminhando em certo momento, aí vem alguns bandidos ali que estão sendo conduzidos pelas autoridades, estão indo para as galés, né, e vão ser presos, tal, são malfeitores, tal. O Quixote cisma de libertar esses bandidos porque estava errado o negócio aí. Aí ele arruma uma confusão danada lá com a autoridade que está conduzindo os bandidos, e vira uma luta, uma guerra, uma briga, acaba que ele liberta o bandido e o bandido rouba eles. Sabe? Mas por quê? Percebam que ele tem um ideal, né? O Quixote tem um ideal, ele acredita em sua loucura mesmo, ele acredita que ele está fazendo o correto, ele crê nisso. E isso é uma outra coisa que permeia muito o livro, sabe? Então, agora a comicidade é enorme, outra coisa que eu notei aqui. Sim, há uma outra situação engraçadíssima também, que eles conhecem lá um casal de duques, um duque e uma duquesa, tal. E como eu disse pra vocês, logo as pessoas percebem que eles são malucos, que eles estão envolvidos ali num delírio e tal. E muitas dessas pessoas aproveitam para pregar peças, para fazer chacota, para entrar na deles, né, para rir deles. E esse do Duque da Duquesa é interessantíssimo, porque o Sancho sempre com a promessa do Quixote que vai ter uma ilha para governar, né? Então aqui esse casal de nobres aqui, esse Duque e a Duquesa, realmente arruma uma ilha para o Sancho ser o governador. Gente, isso aí é engraçadíssimo. Aí o Sancho vai lá, começa a governar, aí tem vários problemas nesse governo ilusório dessa ilha, né? São coisas fantásticas, eu estou falando para vocês, vou lembrando das coisas do livro. É claro, eu não vou falar nem um milésimo, porque o livro é enorme. Agora, é para que vocês entendam realmente a atmosfera do negócio. É uma coisa realmente muito envolvente. Por exemplo, agora vejam bem, vocês perceberam que tudo que eu estou dizendo aqui é uma coisa muito engraçada, e realmente o livro todo é muito engraçado. Mas não é só isso, né? Nós temos aqui, como eu disse também no começo do livro, profundas reflexões. Uma delas é essa questão do ideal, gente, sabe? O Dom Quixote, nessa loucura toda, ele é um homem íntegro, é um homem que sempre fita, ele sempre deseja realmente fazer prevalecer o bem, né? Ele quer proteger as pessoas que são oprimidas, ele quer proteger as pessoas que são vulneráveis. E para isso, ele se mete em todas essas encrencas aqui, né? Então aqui nós temos, por exemplo, a questão da loucura, né? Será que nós nos insurgirmos contra as injustiças, será que nós temos um ideal de fazer a coisa certa, de até corrermos risco para ver implementada a justiça em vez da injustiça? Será que isso é loucura? Né? Será que o normal realmente é sermos injustos? Ou é não ligarmos com a dor alheia, com o sofrimento alheio? Será que é isso que é exceção? Sabe? Então, veja, posto que o pano de fundo de toda esta obra é algo realmente cômico, até pela sátira, mas esses elementos reflexivos são muito importantes. Ao longo de toda a obra nós vemos ali um Don Quixote delirante, mas sempre seguindo um ideal de nobreza, né? Sempre tendo ações nobres que os outros tidos por normais não têm, não possuem, né? Será que ele era o louco da história mesmo? Veja que coisa interessante isso. E veja que o Cervantes também, né, ele faz algumas observações muito importantes, e observações até mesmo revolucionárias, né, pela época em que ele vivia. Nós temos aqui, ao longo da narrativa, uma das histórias. Quer dizer, nós temos várias histórias, várias coisas que vão acontecendo com os dois, tá? Mas temos aqui, por exemplo, a história da pastora Marcela. A pastora Marcela era uma mulher lindíssima, né, que decidiu viver só. Ela decidiu viver pelos campos como uma pastora, porque o Cervantes também aborda muito, além dessa sátira às novelas de cavalaria, ele também faz, não uma sátira, mas ele faz alusões às novelas de
pastores, né? As novelas pastorais que também eram muito comuns. E aqui nós temos essa parte do romance onde ele faz alusão a essas novelas pastorais e ele cita aqui o caso da pastora Marcela, que era muito linda, uma mulher maravilhosa, mas que decidiu viver só. Ela não queria ter relacionamento algum, queria viver pelos campos como uma pastora. Teve um tal de Grisóstomo, um jovem que se apaixonou perdidamente pela pastora Marcela. Só que ela não retribuiu o amor desse Grisóstomo, né? E esse Grisóstomo acabou morrendo de amor, literalmente, ele morreu, ele não suportou não ver reciprocidade de sua amada, que era a pastora Marcela, né? Acontece que todo mundo ficou contra a pastora Marcela, dizendo que ela era responsável pela morte do Grisóstomo, né? Que ela não retribuiu o amor daquele jovem, daquele homem e tal. E aí vem um discurso muito forte por parte da Marcela, Cervantes empresta voz aqui à pastora Marcela, que ela faz um discurso no funeral do Grisóstomo, que era o seu amante, né? E aqui vem um discurso totalmente, digamos, que rompe com uma tradição muito machista, com uma tradição de subserviência da mulher, né? Porque ela se levanta e diz, olha, gente, não, eu não sou obrigada a ficar com ninguém, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ele me amava, era um sujeito muito nobre e tal, mas eu não o amava e não ia ficar com ele só porque ele me amava. Disse a ele, não se iluda comigo, eu sou sozinha, quero ser sozinha e quero ser livre. Então percebam vocês que discurso poderosíssimo, especialmente pela época, né? Quer dizer, uma mulher, uma pastora, fazendo um discurso desse em nome da sua liberdade enquanto mulher também. Isso é uma das coisas mais impactantes desse livro também. E o livro, gente, ele vai, por exemplo, esse caso da pastora Marcela foi uma das subtramas que nós temos. Nós temos diversas outras o tempo todo. E percebam vocês que esse intercâmbio da comédia com essas reflexões profundas do ideal, essa questão da mulher, por exemplo, né, isso é uma constante no livro. Daí o seu poder, daí a sua importância, daí a sua necessidade de leitura para aqueles que desejam um enriquecimento maior, né? É um livro sensacional. Eu falei aqui do Elmo de Mambrino, porque eu coloquei alguns episódios, eu gostaria de falar com vocês. Essa do Elmo de Mambrino também é maravilhosa, né? Veio um barbeiro lá andando pela rua com a sua bacia de barbeiro para fazer a barba dos outros, cortar o cabelo. O Don Quixote, lá com o Sancho, vê esse barbeiro e fala que este barbeiro era uma espécie de guerreiro que estava com um elmo de mambrino, que é um capacete especial. O capacete seria a bacia do barbeiro, né? Aí o Don Quixote trava uma batalha com ele e toma a bacia dele, que para ele é o elmo de mambrino, é o capacete especial, né? Então, gente, o negócio é fantástico, é uma obra-prima, sabe? Que está mais do que recomendado para vocês, né? Ler Don Quixote é se enriquecer. Ler Don Quixote é, sabe, adentrar uma atmosfera reflexiva muito profunda, né? Eu repito, essa questão da loucura, dos ideais, sabe, realmente é muito forte. Eu acho essa reflexão fantástica, né? Quer dizer, tudo aquilo que rompe com uma convenção pré-ordenada tende a ser chamado de loucura, né? Quer dizer, os ideais do Don Quixote, né, ideais nobilíssimos, né, embora sempre cheio de presepadas, havia um ideal ali, buscar o seu ideal. Isso realmente é loucura. E coisas desse tipo, gente. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar para vocês. Eu acho que é só, mesmo. Eu acho que eu não quero que o vídeo fique muito longo. É claro, gente, que eu falei muito pouco aqui. É uma obra enorme, uma obra cheia de detalhes, uma obra cheia de histórias dentro da história também, sabe? Aquele recurso, a história dentro da história. Sim, nós temos algumas novelas aqui que algumas personagens do livro passam a contar. Algumas historietas, também é fantástico, e todas essas próprias historietas dentro da história também são magníficas, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui a minha sugestão, né?
que vocês leiam Don Quixote. Se você não leu, não tenha medo do tamanho da obra, né? Um livro não é para ser vencido, um livro é um companheiro, um livro é um complemento fundamental para a sua vida. Não importa o tamanho dele, tá bom? E outra, eu já disse isso aqui, tem livros, por exemplo, de 50 páginas que você enrola, não consegue tal, porque é ruim. Agora você pode pegar um livro de 1000 páginas como esse aqui e você nem vê a leitura. Portanto, fica aqui a minha dica, fica a minha sugestão. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Peço uma vez mais que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, acionem a sinetinha das notificações e até uma próxima. Muito obrigado.